Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Voltamos aqui com a leitura bíblica Êxodo capítulo 23, 24 e 25. Eu sou o pastor Henrique Oliveira. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Nós temos devocional às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, e leitura bíblica às 22 horas, tá bom? Eu vou testar alguns formatos novos, mas eu creio que vai dar tudo certo aí. Então vamos lá, Êxodo capítulo de número 23. Ninguém espalhe declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio ao atuar como testemunha maliciosa. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar em um processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, e não favoreça o pobre em um processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que odeia caído sob o peso da própria carga, não o abandone. Faça de tudo para ajudá-lo com o animal. Não perverta o direito dos pobres do seu povo em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem tire a vida do inocente e do justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega os que veem e distorce as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, porque foram estrangeiros no Egito. Aqui ele está falando com os hebreus, que saíram do Egito. Plante e colha na sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixe-a descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Faça o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Você trabalhará 6 dias, mas no 7º descansará, para que o seu boi e o seu jumento descansem, e o seu escravo nascido em casa e o seu estrangeiro renovem as forças. Obedeçam a tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. 3 vezes por ano você me celebrará uma festa. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês você saiu do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebre a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebre a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebre a festa da safra, quando no final do ano você armazenar as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não me ofereça o sangue de um sacrifício misturado com algo fermentado. A gordura das ofertas das minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Você vê as instruções que Deus estava passando para eles, era muito interessante, né? Eis que envia um anjo à sua frente para protegê-lo por todo o caminho e fazê-lo chegar ao lugar que preparei. Preste atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, porque nele está o meu nome. Se você ouvir atentamente o que lhe disser e fizer tudo o que lhe ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à sua frente e o fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curve diante dos deuses deles, nem lhes preste culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o alimento e a água de vocês. Tirarei a doença do meio de vocês. Na sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei que você tenha um longo tempo de vida. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão cada nação que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Enviarei vespas entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los diante de vocês. Não os expulsarei em um só ano. Caso contrário,
a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos diante de vocês, até que vocês se multipliquem o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e desde o deserto até o Eufrates. Certamente entregarei nas suas mãos os habitantes da terra, os quais vocês expulsarão diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. E infelizmente no futuro eles vão fazer exatamente o que o Senhor está falando para eles não fazerem. Depois Deus disse a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem a certa distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés foi até o povo, ele lhes transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor. Todos eles responderão em uníssono: faremos tudo o que o Senhor falou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se cedo, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade aspergiu diante do altar. Em seguida, pegou o livro da aliança e leu-o para o povo, e eles disseram: faremos tudo o que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Depois, Moisés tomou o sangue e aspergiu-o sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, brilhante como o próprio céu. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles contemplaram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. Lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Que coisa gloriosa, né? O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Essas ofertas que deverão ser recebidas deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho. Olha como Deus é criterioso. Couro fino, madeira de acácia, azeite de oliva para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as aos 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois, faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e as encaixe nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas do testemunho que darei a você.
Faça uma tampa de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas do testemunho que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os mandamentos destinados aos israelitas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento por 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também ao redor uma borda com a largura de 1 palmo e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos dela, onde estão os 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda a fim que sustente as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia revestidas de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça os seus pratos e os recipientes de ouro puro, como também os seus jarros e as tigelas nas quais se derramam as ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Faça um candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças em forma de flor e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa e um dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com 6 braços que saem do candelabro. No candelabro haverá 4 taças com o formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça também 7 lâmpadas para o candelabro e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Os cortadores de pavio e as suas bandejas serão de ouro puro. Com um talento de ouro puro, faça o candelabro com todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazer o segundo modelo que foi mostrado a você no monte. Veja só, o critério de Deus com cada peça que foi feita aqui. Você reparou no critério de Deus para cada peça? É esse o Deus que a gente serve. A gente não pode adorar a Deus de qualquer jeito. A gente não pode fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Deus é criterioso. O seu Deus, o meu Deus, é criterioso. Tudo que a gente for fazer para o Senhor, façamos com cuidado, para que Deus seja glorificado através daquilo que a gente faz também, tá bom? Deus abençoe a sua noite. Fique na paz do Senhor. E amanhã, às 8h30 da manhã, temos devocional, tá bom? Paz, meus irmãos.